Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, se puderem. Eu quero ministrar hoje algo que eu sei que faz parte, acredito, do ADN aqui da igreja, é algo que está nas vossas convicções, nas crenças, na vossa experiência de vida com Deus. Mas a gente volta à palavra não apenas para aprender coisas novas, mas para reavivar aquilo que nós já queremos, que sabemos, que está no nosso coração, porque precisamos que a palavra esteja bem firme, não é? E eu quero falar sobre isto mesmo, o poder de crer corretamente. O poder de crer, de acreditar de maneira correta. E vamos para aquele texto em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Diz aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E algumas versões até acrescentam, mas o justo pela sua fé viverá. Então a palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé, porque quando está a falar do justo, não está a falar de uma pessoa que é 100% ok, que está tudo em ordem na vida dela, que não há uma brecha na sua vida, que é um exemplo de virtudes, não está a falar disso. Esse não é o justo que a Bíblia, o Novo Testamento, tem em vista. O justo de que aqui fala é aquele que está em Cristo. Há pouco nós estávamos a cantar isso no louvor. O justo é aquele que está em Cristo. É aquele que nasceu de novo, é aquele que pela fé a quem Deus o Pai imputou a justiça de Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós queremos nisso. Então a palavra de Deus diz que aquele que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, tu e eu, que já nascemos de novo pela fé em Jesus, que somos participantes da natureza divina, que a palavra de Deus está em nós, que a justiça de Cristo nos foi comunicada, foi implantada em nós, diz a palavra que o justo vai viver pela sua fé. E não há outra maneira de nós vivermos. Quando nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, que temos a vida e a natureza de Deus em nós, queremos viver de outra maneira que não pela fé, nós estamos a querer viver de uma maneira disfuncional à nossa condição em Cristo. Como diz o povo, não conjuga a cara com a careta. Não, porque estamos vestindo uma roupa que não é a nossa. E tudo em nós contraria isso. Quando nós queremos viver de acordo com a justiça dos homens, com as obras, com os créditos dos homens, quando nós queremos apostar na nossa capacidade de autorrealização, nós vamos falhar. Porque diz aqui a palavra que o justo viverá pela fé. Sabem? E esta é a nossa maneira natural, sabe? Nós não temos que nos preocupar muito em como é que eu vou viver pela fé, porque isto já está em nós. No Instagram eu sigo algumas contas de bebés. Gosto muito de ver aquelas cenas que os pais põem dos bebés. E uma das coisas que eu vejo e fico intrigado é que quando põem os bebés na piscina, lançam-nos água e eles começam... E eu penso, porquê é que o meu pai e a minha mãe não se lembraram disso? Quando eu era bebé, lançaram-me água. Nesta altura eu já podia saber nadar bem. Não é? Não precisa, eles não estão a pensar. Eles vão agir de acordo com a sua natureza e começam logo. Nós às vezes colocamos muitos argumentos na nossa mente, nós pensamos em muitas coisas, não deixamos fluir o Espírito de Deus em nós, não deixamos que a nossa natureza nova em Cristo, como justiça de Deus, ela possa se afirmar. Por isso hoje eu quero lembrar isto que nós já sabemos, que está em nós, que é a nossa experiência, que é a nossa vida, do que é crer corretamente. Como filhos de Deus, nós temos que crer, viver pela fé. E crer corretamente é crer segundo a palavra de Deus. E crer segundo a palavra de Deus é ver Jesus na palavra, sabes? Não basta tu dizeres, eu creio na Bíblia, e tu pegares da tua Bíblia e do Gênesis ao Apocalipse e estares ali, porque é mais do que isso. Tu podes ter a tua Bíblia, tu podes conhecer tudo da Bíblia, tu podes tentar fazer tudo o que está na Bíblia e todavia não estares com a justiça de Deus em Cristo. Porque a fé na palavra é ver Cristo na palavra. É quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e nós começamos a olhar para a palavra e nós começamos a ver Cristo na palavra e sentimos que esta palavra é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Então o que é realmente crer corretamente para nós como filhos de Deus? 3 coisas que eu quero falar aqui convosco. Primeiro, nós cremos corretamente quando nós cremos no amor incondicional de Deus.
Sabe? Isto é algo que nós precisamos de lembrar constantemente, sabe? Porque quando nós viemos a Cristo, nós viemos porque tivemos uma experiência da revelação do amor de Deus nas nossas vidas, é ou não é verdade? De alguma forma, cada um tem a sua história de conversão, mas de alguma forma todos nós sabemos e podemos identificar que a nossa mudança, a nossa conversão foi no momento em que nós de alguma forma tivemos revelação do amor de Deus por nós sentimos amados por Deus, nós sentimos que esse amor nos envolvia, nos resgatava, nos perdoava e nos colocava numa nova vida. É ou não é verdade? Então, todos nós sabemos que Deus nos ama, mas por alguma razão, com o passar dos anos, nós esquecemos-nos deste amor incondicional de Deus por nós. E isto atrapalha a nossa vida de fé. E isto atrapalha a nossa vida de oração. Porque, sabes, nós não vamos ter orações confiantes de filhos se nós não tivermos esta experiência e convicção no nosso coração, no nosso espírito, de que somos amados incondicionalmente por Deus. E a Bíblia fala em João capítulo 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos conhecemos este versículo, não é? Quantos usámos isto para evangelizar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é a essência do Evangelho. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Reparem, Deus está a falar, o mundo, que éramos nós também, que somos nós também. Deus não amou pessoas perfeitas. Às vezes as pessoas dizem que Deus está zangado com o mundo. O mundo está como... E Deus está zangado com o mundo. Vem uma tempestade, vem um furacão, Deus está zangado com o mundo. Como Deus vai estar zangado com o mundo quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo? Estamos a transmitir uma imagem que não tem nada a ver com Deus. Se nem nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, conseguimos viver em perfeição, segundo a justiça que está na lei, como é que podemos pensar que o mundo vai viver segundo essa justiça? Não, de maneira nenhuma. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo, todos nós. Todos nós estamos, quando eu olho para o mundo, sabem, quando nós olhamos para o mundo e nós vemos o mundo como está e assustam-nos as coisas, porque agora com as redes sociais, com tudo mais perto, nós pensamos que isto já é pior do que a Sodoma e a Gomorra, nós assustamos-nos com isso e é natural que às vezes nos assustamos com isso, sentimos intimidados com a maneira como parece que a maldade está a crescer, mas nós precisamos de olhar para esse mesmo mundo, não com medo, não com ódio, mas com compaixão. Porque são ovelhas que estão perdidas. A Bíblia diz que são ovelhas que estão perdidas. São ovelhas que precisam de voltar para o aprisco, para o lugar das pastagens em Cristo. E diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sabem, o amor sempre implica em dar. E Deus deu o seu próprio Filho. Sabem porquê que Deus ama o mundo? Porque o mundo foi criado por Ele. Porque as pessoas foram criadas. Nós somos criação de Deus, nós somos imagem de Deus. Sabem, uma vez a minha esposa disse, que ela é psicóloga, ela disse, amor, o amor, porque às vezes os pais ficam tristes porque parece que os filhos não os amam como eles amam os seus filhos. E ela dizia, o amor dos pais, de um pai e de uma mãe, é sempre incondicional. Mas o amor dos filhos não é. Porque os filhos não fizeram uma escolha, foram colocados cá. Mas os pais escolheram ter os seus filhos. Escolheram acolhê-los. Então, o amor de um pai e de uma mãe é sempre incondicional. Eu já vi pais e mães, como pastor, os filhos na droga, os filhos... Não, e o amor deles permanece. E vai atrás deles e não desiste. Não é? O amor, sabem, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus não virou as costas àqueles que Ele tinha criado. Deus não ficou amuado nem zangado e agora virem-se para aí. Não, diz a palavra que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isto diz tudo sobre a grandeza do amor de Deus. Por isso diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é que nós vamos pensar que o amor de Deus está condicionado aos nossos comportamentos? Às vezes nós podemos nos sentir assim, sabem?
Eu lembro-me quando eu estudava no seminário, eu durante muito tempo eu tinha muito aquela, também porque vínhamos de um contexto de ensinar muita santidade de vida. Então era muito foco nisso. E eu estava no seminário e a dada altura eu comecei a viver momentos, não que eu falasse muito nisso, mas era na minha intimidade de oração, eu comecei a viver sentimentos de medo, de rejeição. Que Deus não me amava. E perguntava-me, será que eu faço parte dos escolhidos? Verdade, aquilo era assustador para mim, pensar que todavia, apesar de eu ter feito uma decisão por Jesus, apesar de estar no seminário, porque percebi uma vocação de Deus em mim e atendi à chamada de Deus na minha vida, assustava-me pensar que poderia não ser um eleito de Deus. Que Deus não se agradava de mim. E foi uns meses de busca de Deus sozinho, não tinha um conselho, eu estava ali até chegar à palavra e ter esta experiência libertadora do amor de Deus para comigo. Então, irmãos, não permitas que as crenças erradas acerca do amor de Deus te impeçam de andar em comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz, o amor lança fora o temor, todo o medo. Se queremos ter uma vida confiante de oração, nós temos que entender que Deus nos ama incondicionalmente e que nós estamos completos em Cristo. Diz em Colossenses capítulo 2, versículo 10, que nós estamos completos, nós estamos perfeitos em Cristo. E a palavra completo significa plerou, que significa cheios a transbordar. Isto é, eu por mim mesmo sou insuficiente, eu estou incompleto, eu sou uma pessoa quebrada, eu sou uma pessoa que não cheia de coisas ruins, mas em Cristo e com Cristo eu sou uma pessoa completa, diz a palavra de Deus. Amém? Então eu preciso de olhar para Jesus e ver a revelação nele do amor de Deus. E preciso de me abrir à experiência do Espírito Santo, deste amor de Deus derramado em meu coração. Porque diz a palavra que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Sabe? E nada vai substituir nenhum conhecimento da doutrina, nenhum conhecimento da Bíblia, nenhum conhecimento da teologia, nada vai substituir não apenas o conhecimento, mas a revelação, a experiência deste amor de Deus que está derramado em nossos corações. Porque uma pessoa, um filho de Deus, que crê neste amor de Deus para com ele, a sua fé será simplesmente inabalável. A sua fé será simplesmente uma fé imparável. Porquê? Porque sabemos que somos amados por Deus e que Deus está conosco. Amém? Então nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Sabem, o apóstolo Paulo uma vez escreve lá, creio que em Colossenses, porquê é que vos sobrecarregam com coisas como não comes, não toques, não manuseis? Porque essas coisas são sombra. Nós agora estamos em Cristo, nós temos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tu podes querer fazer tudo de maneira legal, de acordo com a lei. Ok, eu desejo-te boa sorte, mas vou-te dizer já uma coisa que toda a gente sabe. Tu vais falhar em algum momento. Tu podes ser uma pessoa que não rouba, que não mente, que não engana, estás antes da hora no teu trabalho, cumpres tudo direitinho, está tudo bem. E olhas para ti e até estás contente. Ainda bem que és uma pessoa correta, mas ainda assim há sempre alguma coisa que tu vais falhar. E quando mais não seja, às vezes falhamos na misericórdia. Às vezes falhamos em ser compassivos. Então precisamos de crer corretamente. E crer corretamente é crer no amor de Deus para conosco. Amém? Então, vamos receber esta revelação. Para mim, eu estava a dizer isto agora ao pastor João, realmente, o que mudou na minha vida, há vários momentos da minha vida importantes. O primeiro foi quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Era um adolescente, estava ali na igreja congregacional em Ponte Soura, onde eram as minhas tias, onde eu cresci com elas, até a idade de ir para a escola e vir para Lisboa. E todas as férias estávamos lá, eu e minha irmã. E eu cresci com elas, então eu ia à igreja, ouvia a palavra, ela era uma crente, professora na escola dominical, pregadora na igreja também. Eu lembro uma vez, estávamos lá num culto, era um culto à noite, domingo à noite, estava um pastor do Brasil a pregar. A igreja congregacional, também assim muito tradicional. E ele fez um apelo à salvação, para que a pessoa aceitasse Jesus. Eu sentia que Deus estava a mexer comigo em alguma coisa. E
algumas pessoas se levantaram e foram à frente aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele ficou contente, mas ele disse, mas eu sinto que ainda há alguém. Um pastor congregacional dizer estas coisas, tem que ser mesmo o Espírito Santo ali a pôr... Para nós é fácil, eu sinto, isso aí para nós não tem problema, mas assim, ele disse, eu sinto que ainda há alguém que tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu estava numa luta no meu lugar, estava bem cá atrás, encostado à parede, tinha umas pessoas aqui ao meu lado para poder entrar no corredor, então eu sentia. E eu estava naquela luta, eu não queria ir à frente, não sei porquê, eu não queria ir à frente, mas sentia que Deus estava a falar comigo. E uma pessoa se levanta e eu pensei, uau, está bom, era adolescente. E vai à frente, e ele alegra-se, diz, mas todavia eu ainda sinto que há uma pessoa que tem que aceitar Jesus. Não tinha como, não é? E sabem, quando ele diz isto, eu não sei o que é que aconteceu, eu só me dei conta, parece que alguém estava a obrigar as minhas pernas a andar, eu pedi licença à pessoa ou às pessoas que estavam ao meu lado direito, e quando eu dou por mim, eu estou no corredor, e estou a ir para a frente, para o altar, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e nunca me esqueço do que eu ouvi, porque foi marcante. Sabem, eu não sei se ele falou alto, se falou baixo, eu só sei que ouvi ele dizer, agora sim podemos orar. Irmãos, como eu vou duvidar do amor de Deus para comigo? Como o meu destino eterno estava-se a julgar ali naquele momento, e Deus foi tão misericordioso que Ele esperou e aguardou, e até que eu entendesse e respondesse ao impulso do seu Espírito. Outro foi quando Deus me chamou para o ministério, não tive dúvidas que Deus me chamava para ser pastor. Quando chegou o momento eu sabia que Deus me chamava para ser pastor. E eu fiz a minha decisão lá no acampamento em Ponte de Sor. E eu escrevi para a minha mãe, naquele tempo escrevíamos cartas, não tinha WhatsApp, nem e-mails, nem coisa que o valha, não é? Então, mãe, estou... E a minha mãe responde logo, filho, vai ser um problema, porque o teu pai não é crente. E eu, mas eu estava empolgado. E nem sabia o que era isso ser pastor. Não sabia, só via o meu pastor lá a pregar. Apenas queria, sentia que tinha que servir ao Senhor, era um modelo. E nesse mesmo ano que eu faço a decisão, passado pouco tempo, eu começo a ter umas dores na perna, vou para o hospital, minha mãe leva-me ao hospital aqui em Lisboa, Santa Maria, acho que é o Santa Maria mesmo, e tiram-me radiografias e vejo os médicos de um lado para o outro, vem um, chama o colega, vem outro, chama o colega, vem outro, chama o chefe da equipa, e uma pessoa não precisa ser muito inteligente para perceber que alguma coisa se passa, não é? Se uma simples radiografia precisa de tantos médicos, aquilo ali alguma coisa está mal. E nunca me esqueço também, foi um momento que o médico vem ter comigo, toda a equipa, e diz, olha João, tu já não vais sair daqui hoje, vais ficar aqui, tens aí um problema na perna que nós temos que ver. Eu disse, não, vou ter que ir para casa agora, não, nem pensar, venha amanhã, mas hoje não, tenho que sair. E ali começou um percurso de mais de um mês, tratamentos, há muita coisa que eu só via saber posteriormente, mas foi um tempo intenso de Deus na minha vida e que Deus também preparou as coisas para que eu realizasse o caminho da vocação. E o meu pai não era crente. E quando ele e a minha mãe estavam com o médico foi muito claro e disse, olha, nós vamos ter que amputar a perna do seu filho, porque se não o fizermos, nós não damos mais do que 2 anos de vida para ele. Eu nunca soube isto, só passado uns tempos é que eu soube, naquela altura. E isto marcou. E sabe, Deus estava a trabalhar no coração do meu pai. Estava a trabalhar na minha vida. Durante aquele tempo, a nossa igreja, a terceira igreja batista de Lisboa aqui, era uma igreja grande, batista. Sabem, as pessoas começaram a orar. Começaram a orar por mim. Iam ao hospital visitar-me e era quantidade de gente. Eu não pensei que era tão querido assim na igreja. Era um miúdo, andava ali, de repente toda a gente. O pastor vinha e ele leu-me o Salmo 103, que até hoje me acompanha. O Senhor é quem cura todas as tuas enfermidades. Um batista falar isto. E sabem, e os irmãos começaram a orar. No dia da minha cirurgia, na véspera tinham feito mais um exame, cada exame era mais doloroso do que o outro. Tinha confirmado os diagnósticos do médico, não havia outra coisa a fazer. Eu estava preparado, os médicos disseram, vamos amputar a tua perna. A igreja reuniu-se e decidiram que iriam comprar uma melhor perna artificial. Porque naquela altura eu até pensei, como é que eu vou jogar futebol? Eu que não jogo futebol. Mas há momentos que nós descobrimos vocações que nem sabemos que temos, não é? Então como é que...
E sabem, e quando o pastor vem me visitar e diz, olha João, vamos orar, mas também se tiveres de ficar, a igreja vai comprar melhor perna, vais ter o melhor tratamento. Até falavam num tal Kennedy que também teve a mesma coisa. E aquilo emocionou-me. Eu senti na presença da igreja e dos jovens o amor de Deus. Sabem, quando os jovens vinham me visitar, eu não sei, foi um mover de Deus. Sabem, Deus usa coisas às vezes para mover a igreja, que nós não... Eu tinha aqui com os jovens lá para o pátio, porque não dava para ter toda a gente na enfermaria. Naquele tempo não havia só um ou dois, entrava tudo por ali fora, não é? E na véspera da operação, o médico veio dizer, vem-me preparar para isso. Chegou o dia da operação, lá fui eu. Nesse mesmo dia, o Rui Moraes, mais os jovens, eu soube há pouco tempo, eles resolveram ir para a cozinha da igreja e estar a orar por mim durante o tempo da cirurgia. Olha como Deus faz. Eu soube isto há pouco tempo também. Ele estava a orar por mim pela cura. Tudo dizia que eu teria que amputar a perna, porque o último exame de véspera confirmava tudo o que os médicos já sabiam. Põe-me a dormir, só prato. Quando eu acordo, ainda na mesa da operação, ainda na mesa, na sala da cirurgia, quando eu acordo, novamente, outra coisa que eu não posso esquecer, eu estava assim meio grog, não é? Mas tinha uma lucidez ainda. Eu estico a minha mão para a perna, porque é esta, estico a minha mão e só ouço a enfermeira a dizer-me assim, tu tens a tua perna. E pum, desmaiei, fiquei a dormir. Sabem, esses médicos, falando com a minha mãe e falando com uma médica, nossa amiga da igreja, que estava lá, o médico disse, se vocês acreditam em milagres, isto que aconteceu foi um milagre. Porque quando eles chegaram, o tumor estava seco, calcinado, apenas tiveram que raspar o osso. E até hoje, passaram já um bom par de anos, mas dezenas de anos. Portanto, eu tinha 17 anos, portanto, façam as contas. Tenho 61, mas não façam muitas, está bem? e pronto. Até hoje, pela graça de Deus. Então, foi um momento definidor que marcou o próprio coração do meu pai. E nesse mesmo ano eu estava a entrar no seminário e preparar-me para o ministério. Deus estava fazendo a obra. Mas como Deus, quando faz a obra completa, mas não chegava a isto. Então ele teve que me preparar para receber a plenitude do Espírito Santo, porque eu precisava de mais. Porque sabe, quando nós começamos a amar a palavra, isso foi uma das coisas que a minha tia me incutiu desde pequenino, foi o amor à palavra. O amor à palavra, o amor à palavra. Sabe, às vezes os irmãos lá na igreja vêm perguntar, pastor, recomenda uma Bíblia de estudo? Eu digo, não. Eu digo, a Bíblia de estudo vai desviar-vos do mais importante. Eu prefiro uma Bíblia sem notas. Porque a gente tem que ouvir a palavra. Às vezes nós estamos com tanta nota, ainda no outro dia, ontem estávamos lá na conferência, eu estava ali a apoiar a livraria, e estavam os irmãos e via aquelas Bíblias com nós, mas como é que uma pessoa consegue se orientar na palavra de Deus com tanta nota aqui aos lados, por baixo, por cima? É impossível. É como o pastor João estar aqui a pregar, ou algum dos pastores, ou a Ana, estar aqui a pregar, e estar alguém ao lado a fazer montes de notas e intervenções, e não vai chegar a mensagem. Então, eu sempre tive este amor, senti que o Espírito Santo sempre me levou à palavra. E eu via que algo, e por causa disso o Espírito Santo pôs este desejo no meu coração, e quando realmente veio o batismo com o Espírito Santo, aquela plenitude, o Espírito Santo estava na Argentina numa conferência, também numa igreja batista que se tinha renovado, a igreja mais antiga da América do Sul, a segunda igreja mais antiga da América do Sul, o pastor Pablo Medeiros. E no intervalo, estávamos num retiro de pastores, várias partes do mundo, eu fui para o quarto do hotel, os meus colegas, estávamos, é tipo umas moradias, meus colegas estavam a dormir, foram dormir a sesta, e eu fiquei na sala, e eu orei ao Senhor e disse, Deus, eu preciso de Ti. E de repente, sabem o que foi? Eu perdi a noção de onde estava. Senti uma presença a vir sobre mim. O meu corpo queimava. Eu chorava. De repente comecei a falar em línguas e aquilo foi e durou. Eu não sabia, não sei quanto tempo fiquei, não sei. Só sei que a partir dali a minha vida mudou. Quando eu cheguei ao Porto, os irmãos olharam para mim e sabiam que agora já não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. E Deus começou e começámos a igreja. E até hoje passámos por muita coisa, passamos por muitos problemas, mas há uma coisa que para mim é sempre certa. Eu sou amado incondicionalmente por Deus. Amém? E quando nós queremos isto, eu não me quero demorar muito com os irmãos, mas quando nós entendemos isto,
Há uns anos, Deus usou uma irmã, Anita Giovannone, uma profetisa de Joanesburgo, amiga da Sara Catarina, que esteve na nossa igreja. Ela tinha um livro que era Filho na Casa do Pai, sobre a parábola do filho pródigo. E de repente comecei a ler aquilo e a meditar na palavra, e veio uma revelação que eu não tinha entendido. O filho mais velho. Sempre pensamos como os judeus. Mas ele reclama com o pai, porque o pai nunca lhe deu nada e deu ao seu irmão pródigo tudo. Agora voltou a fazer uma festa. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Às vezes nós queremos tanto agradar ao pai, quando o pai já nos fez agradáveis a ele em Cristo Jesus. Não se trata de nós agradarmos ao pai, trata-se de querermos, aceitarmos a revelação que está na Bíblia, que Deus em Cristo nos fez agradáveis a ele. Amém? Então isto dá. E andando um bocadinho mais rápido do que temos, para crer corretamente, nós também temos que aprender a ver como Deus vê. Temos que crer no amor de Deus, temos que ter esta revelação do amor de Deus, mas temos também que aprender a ver como Deus vê. Irmãos, o que significa isto? Para mim é tão importante. Vamos para o Velho Testamento, nos sacrifícios pelos pecados. No Velho Testamento, quando alguém pecava, fazia uma coisa, trazia um animal. E o animal tinha que ser sem mancha, tinha que ter certos atributos. E levava até ao sacerdote. O sacerdote colocava no altar e a pessoa colocava a sua mão na cabeça daquele animal, do cordeiro, o que fosse, e confessava o seu pecado. E o sacerdote imolava o cordeiro. Agora, eu quero perguntar aos irmãos, quando aquela pessoa ia ao templo para oferecer o sacrifício pelos pecados, pelo seu pecado com aquele animal, para quem é que o sacerdote olhava? Para ele, para a pessoa ou para o cordeiro? Para o cordeiro. Porque o cordeiro é que era sem defeito. O cordeiro era o substituto. E sabem, Deus olha para nós a partir de Jesus. Amém? Deus olha para nós a partir de Jesus. Nós olhamos para a nossa vida, nós temos que aprender a vermos a nós mesmos como Deus nos vê. Quando nós olhamos por nós mesmos, nós vamos ver que somos incompletos. Às vezes não somos os maridos que queríamos ser, é ou não é verdade? Não somos, principalmente se a nossa esposa, ou no caso ao contrário, se for a esposa e os maridos comparam, porque é que não és como a fulana que é uma mulher tão... porque é que não és como fulano que é um marido tão... Às vezes nós nos sentimos incompletos, sentimos que estamos a falhar em alguma coisa, sentimos que estamos a falhar como pais, que falhamos como pessoas. Parece que há sempre coisas, e há sempre coisas incompletas na nossa vida, há sempre lacunas na nossa vida. Mas quando nós olhamos para Jesus, o Cordeiro de Deus que foi dado por nós, quando nós cremos na palavra que nós estamos completos em Cristo, isto é simplesmente libertador. Isto é libertador. Significa que agora eu me aproximo de Cristo, eu me aproximo de Deus, do trono da graça de Deus, não com base nos meus méritos, mas com base no sacrifício de Cristo da cruz do Calvário. Porque através de Cristo eu sou livre do sentimento de culpa e da condenação. Por isso a Bíblia diz que se alguém pecar, em 1 João, diz lá em 1 João, se alguém pecar, para confessar os seus pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar a injustiça. Não diz que Deus é misericordioso, mas no Salmo 103 diz Deus que é misericordioso, mas o Salmo 103 é da antiga aliança, mas o 1 João capítulo 1 é da nova aliança, e da nova aliança Jesus já mostrou toda a sua misericórdia na cruz do Calvário. Agora Ele é fiel para cumprir em nós o sacrifício da aliança e nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa carência, não vê a nossa insuficiência, mas Ele vê a nossa provisão em Cristo Jesus. Amém? Eu gosto daquela passagem em Zacarias do sacerdote Josué. Ele estava com roupas sujas e o Satanás estava acusando, e Deus repreende Satanás, manda tirar aquelas vestes e
e coloca uma nova veste. E sabem, foi isto que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele tirou as vestes do pecado, o Satanás deixou de ter motivos legais para nos acusar, Deus colocou as vestes da justiça sobre nós, nós estamos revestidos de Cristo, e isto quer dizer que agora, quando nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, nós podemos aproximar com a confiança, sem sentimento de indignação, ou não sermos competentes para estar na presença de Deus, porque nós somos competentes e podemos estar na presença do Pai, não por nós, mas porque estamos revestidos de Cristo. Porque Jesus é a nossa justiça, o sangue do Cordeiro, ele abre o caminho para estarmos. E não apenas isto, como em todas as coisas, sabem? E quando nós aplicamos este princípio a todas as áreas da nossa vida, tudo vai mudar. Quando aquele homem com a mão mirrada estava lá na sinagoga e Jesus o vê, e Jesus diz, estenda a tua mão, sabem? O homem via a sua mão mirrada, via a sua mão doente, e todas as pessoas viam a mão doente, mas Jesus via a cura daquela enfermidade. Quando a multidão está para ser alimentada, as pessoas apenas veem 5 pães e 2 peixes e uma enorme necessidade que não podia ser satisfeita por aqueles 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus olha e ele vê a provisão abundante do Pai a manifestar-se ali. E sabem, Deus, o Espírito Santo, ele quer nos levar a um ponto em que nós começamos a ver para as circunstâncias da nossa vida, nós começamos a olhar para nós mesmos e vermos não como são as nossas circunstâncias, não como é a nossa condição, mas a vermos Cristo em nós. E Cristo é a minha cura, Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha alegria, Cristo é o meu perdão, Cristo é a minha força, Cristo é a minha vitalidade, Cristo é a minha prosperidade, Cristo é a minha provisão, Cristo é o meu amor, Cristo é a minha fé. E isto muda tudo. Já não se trata de eu ter quanta fé, eu preciso ter mais fé. Não, eu não preciso ter mais fé. Eu preciso é de crer que é fé de Cristo que está a operar em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém? É Cristo. Fé é simplesmente dizer o que Deus diz acerca de ti e ver o que Deus vê em ti e na tua situação. Posso ouvir uma mãe da igreja? Então começa a olhar para a tua vida e vê a provisão de Deus. Renova a tua mente. Nós podemos renovar a nossa mente com as verdades da palavra de Deus. A única maneira de vencermos uma crença errada é substituirmos por uma crença correta. E a crença correta está na palavra de Deus. Aprendemos quem nós somos em Cristo, bendito é o nome do Senhor. E finalmente, e eu termino, nós cremos corretamente quando nós recebemos e cremos no perdão completo de Deus para as nossas vidas. Irmãos, há uns anos, quando começámos neste mover do Espírito, uma das coisas que o Senhor nos ensinou e nos levou foi a experimentar e depois também a ministrar o poder da cura interior e da libertação. E a cura interior tem muito a ver com perdão. Tem a ver com receber o perdão para nós de Deus, tem a ver com nós perdoarmos a nós mesmos, tem a ver com nós perdoarmos os outros e os outros perdoarmos a nós. E às vezes o perdão é complicado. Mas o pior é quando nós, como filhos de Deus, nós carregamos um peso de culpa e de condenação em nós, mesmo depois de aceitarmos Jesus, mesmo vindo à igreja, mesmo tendo sido batizados, mesmo tendo sido recebido o batismo com o Espírito Santo, mesmo pregando aqui na igreja, mas nós carregamos um peso de culpa e de condenação. E eu vou dizer, irmãos, eu sei o que estou a falar, porque eu carreguei esse peso de culpa e de condenação. Era de tal ordem que a Lai dizia-me assim para mim, amor, tu tens um problema, o teu problema não é o teu pecar, o teu problema é que tu tens medo de pecar. Era tal o peso sobre mim, que eu todos os dias tinha que confessar pecados ao Senhor. E se eu não encontrasse pecados, eu tinha que os inventar. Verdade. Havia uma angústia, havia um peso existencial em mim de incompletude, de indignidade diante de Deus. E todavia eu lia a palavra, eu amava a palavra, eu orava ao Senhor, mas não conseguia encontrar paz para mim. Vivia constantemente dentro desse peso de condenação, até o dia que eu entendi que Jesus foi feito justiça para mim. Não é? Que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, que não sou eu, mas é o que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Não há nenhuma boa obra, eu entendi que as boas obras foi as que Deus preparou para que eu andasse nelas, mas não obras que eu vou fazer para pôr no caminho de Deus. É Deus que me põe no caminho das boas obras, não são as boas obras que me põem no caminho de Deus.
Isto mudou completamente tudo. Não, estamos a falar então agora... Não, o apóstolo Paulo... É tão radical esta mensagem que em Romanos capítulo 6 o apóstolo Paulo tem a necessidade de esclarecer. Então o que é que isto quer dizer? Vamos pecar para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Porque eu vou dizer uma coisa, todo aquele que experimenta o poder, a abundância da graça de Deus, é a pessoa que mais odeia o pecado. É a pessoa que mais foge do pecado, mas é a pessoa que mais ama e tem compaixão dos pecadores. Porque sabemos que tudo vem de Deus. Tu foste perdoado em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o que está lá escrito é que isto foi um perdão efetivo no passado, de uma vez por todas. Tu estás perdoado efetivamente em Cristo Jesus. Quando nós nos arrependemos de pecados, de falhas na nossa vida no dia a dia, voltamos para Deus, confessamos os nossos pecados, sabe o que nós estamos a fazer? A Bíblia fala de arrependimento segundo Deus. Sabes o que é esse arrependimento segundo Deus? Pode levar tristeza, com certeza. Quantas vezes uma pessoa chora diante de Deus? Mas eu mudo a minha maneira de pensar à maneira de Deus. Sei que Deus já me perdoou, não vou permitir que o diabo me amarre num peso de condenação e de culpa. Volto para o Senhor. Se tiver que reparar a ofensa junto de alguém que magoei, que prejudiquei, eu vou lá, eu vou tratar disso porque sei que é graça de Deus na minha vida. Ele vai dar graça para mudar comportamentos que tiver que mudar na minha vida. Ele vai curar, vai tratar com aqueles problemas na minha alma que levam muitas vezes a comportar-me e a agir de uma maneira que eu até nem quero. Mas está lá porque são feridas que precisam ser tratadas. Então eu quero trazer esta mensagem para a tua vida. O Pai não olha para ti, mas Ele olha para o Cordeiro. Jesus ali na cruz levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, e esta é a mensagem mais libertadora do Evangelho. Não é o que eu faço, mas é o que Deus fez. É a obra do Espírito Santo na minha vida. Então liberta o poder da tua fé em teu coração. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nem a fé é uma obra nossa. Nem a fé é uma obra nossa. A fé é a nossa resposta ao poder da graça e da revelação de Deus nas nossas vidas. Deus diz que eu quero crer segundo a tua palavra. Talvez às vezes tu estás lutando com dificuldades financeiras na tua vida. Estás com problemas. As coisas não estão bem. E vou já dizer, problemas financeiros são graves. E atrapalha muito a nossa vida, a nossa jornada com Deus até. Uma vez uma pessoa disse-me, dinheiro, é só dinheiro. Não é só dinheiro. Eu sei o quanto problemas financeiros podem atrapalhar a nossa vida de fé. Como às vezes põe uma carga no nosso coração. Mas quando nós começamos a aprender... João, eu lembro uma vez, isso marcou a minha vida, eu estava também no começo da Igreja da Esperança e o João estava a partilhar um testemunho, eu penso que pode ser porque foi público, portanto posso dizer... que estavam num grande desafio financeiro com a igreja, há uns anos lá nas outras instalações, e levantaram uma oferta, e foi uma oferta pouca, e ele foi contar, e depois falar, mas fulano tem este dinheiro e não dá, e aquele, ele estava assim, diante de Deus, não falar com ninguém, ele partilhava o seu testemunho connosco, e ele sentiu que Deus falava com ele, para ele começar a agradecer. E ele começou a agradecer por cada... E um dia estava com a mesma situação que o João, e eu lembrei-me disso, irmãos, eu comecei a orar por cada cêntimo, aquelas moedas pretinhas que vêm ali, que só atrapalham, eu oro, Deus, obrigado, eu estava ali, Deus, obrigado. E eu hoje ainda, com a nossa igreja, sabem, às vezes passamos por momentos difíceis, às vezes, mas há uma coisa que eu aprendi, a dar graças a Deus por cada oferta, a dar graças a Deus por cada dízimo, porque não importa, quando Deus se manifesta, até 5 pães e 2 peixinhos, dá para alimentar e prover a toda uma casa. Não é verdade? Vamos ficar de pé para orarmos.